Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, no meio do Atlântico Norte, o mundo mudou para sempre. O maior navio já construído até então, orgulho da engenharia britânica, colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas. Mais de 1.500 pessoas morreram. O desastre do RMS Titanic tornou-se símbolo da arrogância humana diante da natureza, da desigualdade social e da fragilidade da tecnologia. Mas, e se aquele iceberg tivesse sido avistado alguns segundos antes? E se o leme tivesse respondido mais rápido? E se o navio tivesse reduzido a velocidade a tempo? E se o Titanic não tivesse afundado? Essa simples mudança alteraria não apenas o destino de passageiros, mas também o rumo da segurança marítima, da indústria naval, da cultura popular e até da Primeira Guerra Mundial. A noite em que nada aconteceu. Imagine a cena. O vigia avista o iceberg com antecedência suficiente. O navio desvia por poucos metros. O impacto nunca acontece ou ocorre de forma leve, sem comprometer o casco. O comandante Edward Smith mantém o controle. O navio segue viagem. Alguns passageiros talvez nem soubessem do perigo que estiveram prestes a enfrentar. Dias depois, o Titanic chega triunfante a Nova York. Multidões o recebem como o maior feito da engenharia moderna. A imprensa celebra um navio inafundável, agora legitimado por um quase acidente superado com sucesso. O mito da invulnerabilidade se fortalece. O mito da engenharia perfeita. Sem o desastre, o Titanic seria lembrado como a obra-prima da White Star Line. Seu sucesso comercial incentivaria ainda mais confiança na tecnologia naval da época. Medidas de segurança talvez não fossem revistas com urgência. A obrigatoriedade de botes solvividas, suficientes para todos os passageiros, poderia demorar anos para se tornar regra. Sistemas de comunicação por rádio talvez não recebessem a mesma atenção regulatória. Na linha do tempo real, o naufrágio levou à criação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar Solas, estabelecendo padrões de segurança. Sem tragédia, essas reformas poderiam surgir apenas após outro desastre, talvez ainda mais devastador. O destino dos passageiros. Entre os passageiros estavam empresários influentes, imigrantes em busca de futuro, artistas, engenheiros, famílias inteiras. Se o Titanic tivesse chegado em segurança, centenas de vidas seriam preservadas. Algumas dessas pessoas poderiam desempenhar papéis importantes na política, na economia ou na cultura do século XX. Por exemplo, John Hancock, Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo, poderia expandir ainda mais seus investimentos nos Estados Unidos. Sua influência financeira talvez impactasse projetos industriais ou imobiliários significativos. Outros passageiros de terceira classe, que morreram no desastre, poderiam ter contribuído para comunidades americanas em crescimento, influenciando gerações futuras. Às vezes, a história muda não apenas por líderes, mas por vidas anônimas que deixam de existir. A indústria naval, sem trauma, sem o choque emocional global, a corrida por navios cada vez maiores continuaria sem grande revisão de protocolos. A rivalidade entre companhias britânicas e alemãs se intensificaria. Novos transatlânticos seriam construídos ainda mais luxuosos e velozes. O aprendizado sobre compartimentação, soldagem e comunicação marítima poderia evoluir mais lentamente. Talvez outro navio menos ainda maior enfrentasse tragédia semelhante anos depois. O Titanic teria se tornado símbolo de progresso, não de advertência. Impacto na Primeira Guerra Mundial. 2 anos após o naufrágio real, o mundo mergulhou na Primeira Guerra Mundial. Se o Titanic tivesse sobrevivido, provavelmente seria requisitado como navio de transporte militar ou hospitalar, como ocorreu com muitos transatlânticos. Sua presença na guerra poderia alterar operações logísticas. Poderia transportar milhares de soldados americanos ou britânicos em segurança menos ou tornar-se alvo estratégico de submarinos alemães. Imagine o Titanic cruzando o Atlântico em 1917, carregando tropas. Se fosse torpedeado durante o conflito, o impacto político poderia ser ainda maior do que o naufrágio de 1912.
talvez os Estados Unidos entrassem na guerra mais cedo, movidos pela indignação. Cultura e imaginário popular, o Titanic tornou-se ícone cultural em livros, músicas, documentários e no cinema, menos especialmente após o filme Titanic. Sem o naufrágio, não haveria lenda romântica congelada no tempo. Não haveria narrativa trágica de amor interrompido, nem símbolo universal de arrogância tecnológica. O nome Titanic seria associado a luxo e sucesso, não a desastre. A cultura popular perderia uma de suas histórias mais emblemáticas sobre vulnerabilidade humana. Mudanças na regulação internacional. Na realidade, o desastre levou a avanços importantes. Botes salva-vidas suficientes para todos. Treinamentos obrigatórios de evacuação. Monitoramento constante de rádio. Patrulhas de gelo no Atlântico Norte sem um naufrágio. Esses avanços poderiam ser adiados. O Atlântico continuaria sendo rota arriscada, com navios navegando em alta velocidade por áreas de iceberg. Talvez outro incidente, menos famoso mas igualmente mortal, acabasse gerando reformas. Porém, anos depois, a ausência da tragédia inicial poderia significar mais mortes futuras. A psicologia do século XX, o Titanic, simbolizou o fim de uma era de otimismo absoluto na tecnologia. O início do século XX acreditava no progresso ilimitado. O naufrágio mostrou que nem mesmo a maior criação humana era invencível. Sem essa lição precoce, a confiança na tecnologia poderia permanecer intacta até a guerra. O choque psicológico viria apenas com trincheiras, gás venenoso e destruição em massa. O Titanic, nesse cenário, não seria o presságio sombrio da modernidade. Seria apenas o prenúncio de uma fé inabalável na engenharia, economia e migração. O Titanic transportava centenas de imigrantes para os Estados Unidos. Se chegasse com sucesso, reforçaria a imagem da América como destino seguro e acessível. A imigração europeia poderia aumentar ainda mais nos anos seguintes. Comunidades específicas nos Estados Unidos da América poderiam crescer mais rapidamente. O fluxo migratório influencia política, cultura e economia. Pequenas mudanças demográficas alteram eleições, indústrias e identidades regionais. O simbolismo da arrogância hoje. O Titanic é lembrado como advertência contra excesso de confiança. Sem o desastre, essa advertência talvez surgisse em outro contexto, talvez com acidentes aéreos, décadas depois. A narrativa de que nem tudo que é grandioso é invencível poderia demorar a entrar no imaginário coletivo. O século XX, sem o naufrágio, sem o Titanic afundando, a segurança marítima evoluiria mais lentamente. O mito da invulnerabilidade tecnológica duraria mais tempo. Algumas figuras influentes sobreviveriam. A cultura popular perderia uma de suas histórias mais marcantes. O impacto simbólico da tragédia seria substituído por outra catástrofe futura. O mundo não deixaria de enfrentar guerras, crises e desastres. Mas o Titanic não seria o primeiro grande choque da modernidade. Conclusão. Um mundo sem a lição precoce se o Titanic não tivesse afundado. Em 1912, o século XX começaria com menos luto, mas também com menos cautela. A tragédia serviu como alerta global sobre segurança, desigualdade e limites tecnológicos. Sem ela, talvez outro navio, outro desastre, outra guerra, assumisse esse papel. A história humana é moldada tanto por conquistas quanto por fracassos. O Titanic afundou. E com ele afundou uma parte da inocência do mundo industrial. Se tivesse chegado intacto a Nova York, o século XX ainda seria turbulento. Mas começaria com aplausos, não com silêncio gelado sob as estrelas do Atlântico.